25 de julho é lembrado como o dia de São Cristóvão pelos católicos. Pouco se sabe sobre a vida deste santo, mesmo assim é um dos mais populares do mundo e conhecido como o padroeiro dos motoristas. Diz a história de que São Cristóvão ele era um homem que vivia às margens de um rio. Aí, de repente, ele começa a entender que ele deve prestar um serviço à comunidade. Pelo rio ser muito caudaloso e muito dificultava as pessoas a travessia, ele começou a atravessar as pessoas no ombro, né, por ser um homem de uma estatura grande, né, um homem muito forte. Apesar de se conhecer muito pouco sobre a vida de São Cristóvão, sabe-se que ele era um homem alto e forte. Nascido na Palestina, foi pregador na Lícia e martirizado no ano de 250 a mando do imperador Décio. Segundo a igreja, após ter servido até mesmo a Satanás, ele se rendeu ao cristianismo. Essas figuras que nós chamamos de santo são pessoas que tiveram a oportunidade de ter uma vida espiritual tão elevada, muito mais do que nós, né? Chegou à perfeição, vamos assim dizer, de uma vida espiritual, que nós os chamamos de santos, né? Então, aquelas pessoas realmente que tiveram uma vida dedicada aos outros, como nós temos na Bahia, Irmã Dulce, Madre Teresa de Calcutá, na Índia. E foi então que mudou de nome e passou a se chamar Cristóvão, que significa aquele que carrega Cristo, nome que vem da mais famosa história do santo. Em grego, a palavra Cristóvão quer dizer condutor de Cristo. E uma vez ele, segundo a história, ele atravessou uma criança, e essa criança pesou mais do que os outros, e ele ficou desconfiado porque aquela criança estava pesando, né? Se tratava, segundo a história, do Mestre Jesus, né? Dizendo que ele estava carregando todo o peso do mundo naquele momento, né? Então ele conduz essa criança para o outro lado da margem, e daí em diante ele começou a prestar esse serviço à comunidade, atravessando as pessoas quando o rio estava cheio. Por ser aquele que guia, São Cristóvão se tornou o padroeiro dos motoristas. Aqueles que são católicos têm no santo um porto seguro e sempre tem alguma história para contar. A gente sempre tem histórias para contar, né? Inclusive de amigos que contam que, graças a São Cristóvão, muitos livramentos aí em situações difíceis na estrada, entendeu? E a gente confia nele, a verdade é essa, entendeu?